Fala, meu Josequi, saudações, como é que estão as coisas? Tudo bem? Então, mais um vídeo de opiniões contundentes, talvez um pouco polêmicas, né? Eu aproveitei minha última live, que eu falei um pouquinho a respeito da administração do dinheiro público no Brasil na área esportiva. Então, acho que essa live deu alguma coisa para falar. Vou aproveitar também um pouquinho desse último vídeo de opinião que eu dei, vou deixar o card aqui para vocês, quem não viu, falando sobre a questão de como que o Brasil enxerga o esporte, né? Vou complementar um pouco uma coisa com a outra, para dizer o seguinte, a pergunta é, a administração esportiva no Brasil melhorou nos últimos anos? E a minha opinião é de que não. A minha opinião é de que não, porque eu acho que a administração era ruim e ela continua ruim. Eu acho que a administração antiga ela fazia pouco, mas ela recebia menos dinheiro. Hoje as administrações esportivas no Brasil elas ganham muito dinheiro e elas continuam fazendo pouco. Muito pouco. E para isso eu quero me basear em dois gráficozinhos. Um falando do Brasil e outro falando do Japão. Mesmo gráfico, fazendo uma análise de para onde que vai os dinheiros de cada país dentro da área do esporte. Vamos dar uma olhada. Então, repara nesse gráfico. Eu vou olhando aqui para a tela e vou falando um pouquinho deles. O que ele quer fazer uma comparação de como que o Brasil gasta o dinheiro do esporte, tá? Todo o dinheiro do esporte. Então vejam bem, ele tem 9 itens. E na linha azul é o Brasil, como que o Brasil gasta esse dinheiro, e a linha tracejada é a linha da média do mundo, dos países do mundo, tá certo? Então vamos lá. O Brasil ele está acima da média do mundo quando se trata do item P1, que são o suporte financeiro. Suporte financeiro, literalmente. Então nós estamos ali mais ou menos em torno de uns 8 a 9%. Nós gastamos mais dinheiro do que a média do mundo, 9% a mais, tá? Mas com o que nós gastamos a mais? Essa aqui é a mais importante e essencial pergunta. Porque vejam bem, senhores, quando vamos no item P2, que é estrutura e organização, nós percebemos ali que nós gastamos 10% a menos do que a média do mundo, tá? No item de o P3, que é a participação nos esportes, e isso a gente está falando de 2 itens, são a maior quantidade de esportes que o dinheiro vai direcionado e a própria participação da população nesses esportes, né? Você vê que nós estamos muito abaixo da média mundial, muito abaixo. E nesse outro item, que é o item P4, que é o Talent ID, que é a identificação de talentos. E o TD é a preparação desses talentos, ok? Então é a identificação e preparação desses talentos. Ou seja, investimento em categoria de base. Olha a distância. Talvez seja o item que nós estamos mais distantes da média mundial. Ou seja, veja como é que tem uma coisa muito errada, tá? O P5, a gente está falando da estrutura da carreira do atleta e do pós-carreira, né? Que é um ponto muito importante. E ali também nós vemos que nós estamos mais ou menos uns 22% abaixo da média dos países no mundo, tá? Facilidades de treinamento, que é o P6, né? Estamos ali também mais de 20%, talvez em torno de uns 25% a 26% a menos do que a média mundial. O desenvolvimento do treinador e de toda a comissão técnica, né? Ali quando a gente está falando de treinador, a gente não está falando só do técnico, não. Hoje a gente tem uma equipe técnica que tem fisioterapeuta, fisiologista, psicólogo, tem muita gente envolvida por trás da formação de um atleta ou de vários atletas, né? Então ali você vê que também nós estamos bem atrás da média mundial, bem atrás, é absurdo. O único item que nós estamos na média mundial é as competições nacionais e internacionais. Isso está falando das realizações de competições e
também da participação dos nossos atletas em competições em nível internacional. Então você está vendo que ali é o único lugar onde nós estamos na média do mundo. Na média. Tá? Esse estudo, só para vocês terem uma ideia, ele foi feito com as 15 maiores nações do esporte. Tá? Então não é óbvio que vai ter países aí que você não tem esse nível de investimento. Né? Mas entre as 15 nações maiores do mundo de esporte. Tá ok? Por fim, o pesquisas e inovações, né? O P9, né? E vejam que também nós estamos exatamente 20% abaixo da média do mundo, tá? Então, vejam como é que o nosso dinheiro é absolutamente mal usado. Se nós somos um país que gasta acima da média do mundo, das nações esportivas do mundo, como que nós só conseguimos ter a mesma participação em um dos itens? Para onde é que esse dinheiro está indo, senhores? Essa é a pergunta. Eu sei que o Brasil é um país grande, tal, tem muitas coisas relacionadas com isso, tá? Isso não é preto no branco, não, tá? Mas é claro que existe um problema. É óbvio que existe um problema. E você percebe que itens que são fundamentais, eu diria, participação esportiva, identificação de talentos, de novos talentos, e o desenvolvimento desses talentos. A carreira do atleta quando termina, certo? São itens fundamentais dentro de uma estrutura esportiva, quando a gente pensa o esporte como um todo. Tá tudo errado. Tá tudo errado, senhores. Vamos fazer uma comparação com o Japão? Vamos fazer uma comparação com o Japão. Excelente, vamos ver aqui. Vocês vão perceber que o Japão também tem um gasto acima da média mundial. Até um pouco mais que o Brasil. Mas reparem, olha como que o Japão, ele tem em todos os itens, com exceção de um, você tem o esporte sendo trabalhado acima da média mundial. Todos os itens. O único item que está abaixo da média mundial é a participação em esportes. Os outros todos estão acima da média. Todos. E alguns muito acima da média mundial. Por exemplo, training facilities, competições nacionais e internacionais, pesquisas e inovações. Reparem como o Japão está muito acima da média mundial. Então, se a gente colocar um mapa em cima do outro, eu vou ver se eu faço na edição, coloco um do lado do outro para vocês poderem ver com calma. Como é que os dois países eles têm curvas de ações muito diferentes. E ambos gastam um bom dinheiro com o esporte. Um bom dinheiro. Então hoje eu entendo, respondendo a minha pergunta da dúvida, que a nossa administração esportiva ela não melhorou. Eu devo dizer mais. Eu acho que a administração esportiva, e eu faço parte, né, visto que eu já fui presidente de liga e tal, eu acho que a administração esportiva do Brasil está entre essas 15 nações, é a pior do mundo. Entre essas 15 nações. Talvez entre os países considerados médios, grandes ou em desenvolvimento, talvez o Brasil só esteja atrás da Índia nessa questão de investimento em esporte. Tá? Porque a nossa administração é muito arcaica. A maneira como que administra, porque a gente não sabe, isso é um problema inclusive político do Brasil. As pessoas, a gente não sabe para onde que está indo o nosso dinheiro, senhores. Então é muito importante nós passarmos a fiscalizar mais os nossos governantes na política e também nas políticas esportivas, por que não? Certo? Porque esse dinheiro, quando essas entidades que recebem dinheiros e verbas públicas, elas têm uma obrigação não só com seus filiados, mas elas têm uma obrigação com o país. Com o país. Né? Eu acho que quando a instituição não recebe verba pública,
Se ela trabalha só com o dinheiro dos filiados, pelo menos aí ela só deve explicação para os seus filiados, né? Eu acho que no caso de instituições que recebam verbas públicas, aí ela tem um dever com todos nós, tá certo? Então eu acho que essa administração não melhorou, porque o resultado nas competições internacionais ela não está vindo, né? Nós tivemos o pior resultado de uma nação que sediou as Olimpíadas desde Montreal 76, tá? Claro que eu tô tirando dessa conta aí a Grécia, porque a Grécia foi colocada ali, Atenas foi colocada ali como uma pressão. A Grécia queria ser quem ia... Deixa eu trocar de tela aqui, deixa eu voltar para minha tela normal. A Grécia queria ser a sede dos jogos que foram em Atlanta, né? Porque eram os jogos que comemoravam 100 anos da história dos Jogos Olímpicos. Achava até que era justo, inclusive. E ela foi, então, na sequência... Foi dada a ela uma Olimpíada depois por causa disso, mas a Grécia não é um país com tradição esportiva para ter, inclusive, uma Olimpíadas hoje em dia. Essa que é a realidade, né? Então, assim, o resultado da Grécia, mesmo assim, a Grécia ficou no quadro geral de medalhas em 15º, o Brasil ficou em 13º mesmo, e o Brasil é uma potência olímpica, tá? Então, nosso resultado não foi bom. E aí eu vou falar no próximo vídeo um pouquinho de que tudo que tem acontecido pós-Olimpíada, e a gente tem uma tendência a não lembrar das coisas, ter uma memória fraca, mostra como é que a nossa administração está tão ruim no Brasil. Nossa administração esportiva. Tá certo? Deixem os comentários de vocês, divulguem esse vídeo, faça ele chegar a outras pessoas para esse debate acontecer. Nós só vamos conseguir melhorar o esporte no nosso Brasil quando a gente tiver um debate maior sobre ele. Tá certo? Forte abraço e nos vemos